Olá e sejam bem-vindos hoje não à minha cozinha, mas a uma das quintas com mais pinta de Portugal. Temos aqui na Quinta do Arneiro grandes produções de batata doce. Talvez esteja a dar uma dica para o que vamos fazer hoje. Temos courgettes, temos alperces, temos morangos, temos tomate, tudo e mais alguma coisa de alimentos biológicos, saudáveis e ultra saborosos que podemos usar na nossa cozinha. E hoje vou trazer-vos aqui a dar umas voltas pela quinta para verem como é que são cultivados todos estes alimentos maravilhosos. Venham daí! E numa quinta tão grande como esta encontramos estas estufas maravilhosas com uma produção imensa de tomate. E aqui vocês podem ver, vou-vos mostrar, tomate pequenino, vejam só, ainda super verde, e temos ainda acompanhado da melhor erva aromática que nós podemos juntar ao tomate, que é este manjericão. O cheirinho é incrível! Estamos na estufa das ervas aromáticas aqui da Quinta do Arneiro e aqui vocês podem ver plantações de muitas ervinhas pequeninas, seja manjericão, salsa, coentros, tomilho, alecrim, tudo ervas que nós podemos usar para reduzir o consumo de sal nos nossos pratos e para tornar cada prato mais especial, diferente e muito mais saboroso. E porque hoje aqui na Quinta falamos de alimentação saudável e biológica, vamos falar um bocadinho sobre a importância de comermos aquilo que está na época. Ora, aquilo que está na época é geralmente aquilo que tem os nutrientes que o nosso corpo precisa em cada altura específica do ano. Sabem que, por exemplo, o licopeno, que é o antioxidante mais presente no tomate, é muito mais bem absorvido pelo nosso organismo se tiver uma temperatura relativamente quente, em vez de o consumirmos no inverno. É por isso que o tomate é um alimento mais de verão, mais característico de uma altura do ano em que está mais calor, porque o nosso corpo tem capacidade de absorver muito mais facilmente esses nutrientes. O mesmo acontece, por exemplo, com alimentos como os citrinos, como as laranjas, os ancores, as tangerinas, tudo o que seja muito rico em vitamina C tem uma capacidade de influenciar muito mais positivamente, digamos assim, o nosso sistema imunitário. E é por isso que no inverno, quando nós precisamos mais desses nutrientes, é quando esses alimentos estão mais presentes. Uma alimentação que respeita a sazonalidade é sempre uma alimentação saudável. E além disso, é uma alimentação que nos obriga a sermos mais originais e diferentes, porque temos que variar, não podemos comer sempre os mesmos alimentos, porque eles nem sempre estão na época. E isso obriga-nos a sermos mais divertidos e a complementarmos de forma mais equilibrada a nossa alimentação. Além disso, uma alimentação que respeita a sazonalidade é geralmente uma alimentação mais biológica. E aqui na Quinta temos um bom exemplo disso. Toda a produção é biológica. Os animais alimentam-se com alimentos naturais ou rações naturais, não existem alimentos geneticamente modificados aqui, organismos geneticamente modificados, há menor exposição a tóxicos e, portanto, toda a alimentação é feita de uma forma mais natural, permitindo-nos sentirmos menos intoxicados e sentirmos menos necessidade dessa espécie de desintoxicação na nossa alimentação. Tudo é mais equilibrado, tudo é mais estável e tudo é mais completo. Por isso, vocês já sabem, uma alimentação equilibrada, completa e variada também precisa de ser uma alimentação sazonal e, sobretudo, uma alimentação o mais natural possível, de preferência biológica. No programa de hoje vamos fazer uma receita deliciosa usando batata doce, que é algo deste género. Mas as mais convencionais que nós temos são, por exemplo, batatas como estas ou com
esta aqui ainda. Conseguimos encontrar vários tipos de batata na nossa horta. Aqui na Quinta do Arneiro há vários cultivos, mas a batata doce acaba por ser a mais nutritiva. É aquela que nos fornece beta-caroteno e é também aquela que tem outros tipos de nutrientes que as batatas tradicionais mais branquinhas não têm. Encontram batata doce roxa, mas a mais doce de todas é aquela que é bem cor de laranja lá dentro. E hoje, nesta receita específica que nós vamos fazer, a batata doce vai dar um toque espetacular. Ter uma alimentação funcional e rica em nutrientes é também saber tirar o máximo partido dos alimentos. E quando temos alimentos tão ricos em nutrientes como são os alimentos biológicos, devemos tentar fazer com que eles sejam o mais naturais possíveis e transformá-los o mínimo possível. Então, isto significa, no fundo, fazer o quê? Comermos os alimentos sempre que possível crus, no seu estado mais natural, ou então cozinharmos a baixas temperaturas. Evitem cozinhar os alimentos com muitas gorduras, fazer fritos ou confitados. No dia-a-dia, esse tipo de método de confecção acaba por tirar muito dos nutrientes e acrescenta gordura e teor calórico que não são tão interessantes nem tão saudáveis para o nosso organismo. Cozinhar com azeite, temperar, por exemplo, com um azeite virgem extra, faz com que consigamos tirar o máximo partido tanto do alimento, por exemplo, falamos de courgettes ou tomates, e ainda retirar os benefícios desta gordura boa e de todo o ômega 9 que o azeite nos consegue fornecer. Em vez disso, se estivermos a cozinhá-los a temperaturas muito elevadas, por exemplo, a fritar ou a confitar no forno, vamos acabar por degenerar todas estas gorduras boas e estes nutrientes e vamos fazer com que os alimentos não fiquem tão saudáveis e tão equilibrados. Tirar partido dos alimentos significa também cozinhá-los e fazer com que as suas combinações sejam mais eficientes. Se tiverem alimentos que tenham antinutrientes, como é o caso das leguminosas, que contêm algum ácido fítico, lembrem-se sempre de molhem primeiro antes de cozer. Isso vai reduzir a quantidade de ácido fítico e vai permitir que nós possamos absorver a máxima quantidade de minerais como ferro, como cálcio, como potássio, que são tudo os minerais que nós pretendemos usar na nossa alimentação. E ainda, uma alimentação funcional significa não eliminar aquilo que interessa. Por isso, não ponham os vegetais de molho. Quando demolham para lavar, por exemplo, os vegetais, elimina-se uma grande quantidade de potássio e o potássio é essencial para manter o balanço de sal no nosso organismo. Por isso devemos lavar em água corrente, não precisamos de lavar muito, se eles forem biológicos estão no seu estado máximo de natureza, limpamos, higienizamos, mas sem demolhar para que todos os nutrientes se mantenham dentro dos alimentos. E façam combinações interessantes, usem vários vegetais, em vez de usarem saladas monótonas como só saladas de alface com tomate, usem cenoura, beterrabas de várias cores, courgette crua fica fantástica, pepinos, pimentos, usem e abusem das cores para terem a certeza que a vossa alimentação é rica em nutrientes, é rica também em micronutrientes e que conseguem ter o máximo sabor possível em cada prato. Agora que já explorámos toda a Quinta do Arneiro, espero que estejam tão encantados como eu, que vou continuar aqui o trabalho o resto do dia, mas vou-vos deixar com uma receita deliciosa para o pequeno almoço da manhã. Tchau! Olá e sejam muito bem-vindos de volta à minha cozinha. Hoje vamos fazer uma receita de um pão de batata doce, ou assim fica entre o bolo e o pão, mas vamos fazer uma receita completamente sem glúten. Vamos usar ingredientes como farinha de tapioca e farinha de amêndoa para dar aqui uma textura e ainda a batata doce triturada, por isso acompanhem-me e tenho a certeza que vocês vão adorar. Então, vamos começar pela batata doce. Eu já estive a cozê-la, descasquei a batata doce cor laranja, cortei em cubinhos e esteve a cozer mais ou menos 20 minutos e agora vamos passar para aqui. Isto era uma batata doce muito grande, por isso eu só usei metade. Ou usei metade ou uma mais pequenina. E então, vamos triturá-la primeiro para reduzir a puré. E vamos usar aqui, no fundo, esta base de batata doce para dar textura e corpo ao nosso pão sem glúten. E além disso, a batata doce tem estes amidos ótimos para ligarem, no fundo, estas farinhas que nós vamos usar. E fica um bocadinho tipo bolo, porque apesar de não levar açúcar, vai levar os ovos, que são também uns agentes de ligação aqui para todas estas farinhas. Então, vamos triturá-la primeiro, só para ficar reduzida a puré.
Agora vamos juntar o óleo de coco e os ovos. Como as batatas doces ainda estão mornas, juntei os ovos um para eles não começarem a cozer. Vamos juntar aqui primeiro o óleo de coco. Agora vamos então juntar os ovos um a um, enquanto a máquina estiver a triturar. Então, temos o nosso purê, agora vamos juntar as farinhas. Temos uma textura aqui bastante cremosa, vou só misturar para envolver melhor. E isto no fundo é só então a batata doce, o óleo de coco e os ovos. Podem substituir, se preferirem, o óleo de coco por azeite ou por outros tipos de óleo de soja, óleo de sésamo. Os óleos, no fundo, que vocês preferirem. Aqui o coco vai, no fundo, dar um sabor agradável, misturado com a canela e com a batata doce. E sempre é um bocadinho diferente de usarmos sempre o azeite, mas o azeite aqui funcionaria lindamente. Então, vamos juntar agora aqui farinha de amêndoa. Se quiserem podem usar farinha de noz ou farinha de avelã, outros tipos de farinha. No fundo isto obtém-se só triturando os frutos secos, mas a amêndoa aqui funciona muito bem porque tem uma gordura característica dos frutos secos que nos vai ajudar a dar muita textura. Então vamos lá juntar aqui para depois voltarmos a triturar toda esta massa. Temos aqui 250 gramas de farinha de amêndoa. Vamos usar ainda a farinha de tapioca, que é muito rica em amidos. É uma farinha muito fininha, mas que nos vai ajudar aqui a dar alguma goma também. Vamos juntar canela. Sim, não precisamos de pôr toda. Um bocadinho de mel, que vai no fundo ajudar aqui a levedar o nosso bolo e a fermentar. Podem substituir por um bocadinho de açúcar mascavado escuro, se preferirem, em vez do mel ou geleia de arroz. Vinagre de cidra, que vai ajudar também aqui a dar textura. E bicarbonato de sódio, aqui como não usamos farinhas tradicionais, não usamos o fermento para ela levedar, mas usamos o bicarbonato de sódio. Agora, só misturar aqui um bocadinho antes de triturarmos tudo outra vez. E vamos triturar mais um bocadinho. A massa já está pronta. Vou agora vertê-la para a forma e vamos levar ao forno uns 50 minutos a 170 graus. Vamos então colocar aqui no forno. Fazer receitas sem glúten é muitas vezes um quebra-cabeças e uma dor de cabeça para a maior parte das pessoas. É importante percebermos que farinhas é que combinam bem
umas com as outras e perceber o que é que faz dar aquela espécie de goma que falta muito nos produtos que não têm glúten. Geralmente quando fazemos, por exemplo, um pão sem glúten e não sabemos bem que farinhas usar, quando cortamos parece que ele se esfarela, tal como acontece com a broa de milho que não leva muito trigo. E o que nós temos que fazer é tentar encontrar farinhas um bocadinho mais ricas em amidos ou gorduras, que têm maior capacidade de se ligar, como foi o caso da farinha de amêndoa que usámos hoje ou da farinha de mandioca, e depois combinarmos com farinhas um bocadinho mais secas, como farinha de arroz, de quinoa, trigo sarraceno, e tentarmos através disso fazer essa ligação. Uma coisa que é muito importante também, não se podem esquecer, é a utilização do fermento. O fermento geralmente tem glúten, por isso se fizerem uma receita que não tem glúten, usem sempre fermento sem glúten ou então bicarbonato de sódio e deem-lhe sempre algum agente que dê para fazer crescer, nomeadamente aqui um açúcar ou um mel, por exemplo, que é mais saudável, e conseguem fazer com que a vossa receita fique mais perfeitinha. Os ovos funcionam sempre muito bem, mas se quiserem fazer uma versão vegan podem usar sementes de linhaça demolhadas em água, faz assim uma espécie de uma gelatina e vão conseguir obter o mesmo resultado. Vamos então ver como é que está o nosso pão bolo de batata doce. Está perfeitinho, bem crocante por cima. Como ele não tem praticamente fermento, vocês vão reparar que ele não cresce muito, fica assim baixinho. Vou tentar desenformá-lo. E agora devíamos esperar que ele arrefecesse para o cortarmos, mas eu estou super curiosa para vos mostrar como é que fica por dentro. Então, vamos lá cortar aqui para vocês verem como é que é a aparência dele por dentro. É como se fosse uma broinha de batata doce. Vou cortar aqui em fatias. Eu já estou a imaginar este pão torradinho de manhã, com uma boa compota. Um chá. Está mesmo quentinho, dá mesmo vontade. E se ficaram curiosos para saber como é que resulta usarmos batata doce, maçã, agrião, o que for nestes bolos ou pães assim meio diferentes, então vamos recapitular os ingredientes todos e depois quero saber o vosso feedback. Descasque e corte a batata doce em cubos. Coloque num tacho a cozer durante cerca de 20 minutos. E num liquidificador triture a batata doce cozida. Junte depois os ovos, o óleo de coco, o vinagre e o mel. Triture novamente até obter um creme. Junte depois a farinha de amêndoa, a farinha de tapioca, o bicarbonato de sódio e a canela em pó. Triture tudo novamente. Forre uma forma de bolo retangular com papel vegetal e verte a massa. Cozinhe durante cerca de 1 hora no forno a 180 graus. Retire do forno e deixe arrefecer completamente antes de cortar em fatias. Sirva com uma compota de fruta sem adição de açúcar ou manteiga de amêndoa. E que tal? O que é que acharam desta receita? Vamos querer saber tudo sobre as vossas experiências lá em casa e até se mudaram ou não alguma coisa. Por isso, já sabem, enviem-nos um e-mail para com todo o gosto @saudemais.tv.